Se você se sente frustrado, desanimado de não ver uma melhora na sua dança, apesar de fazer aula todos os dias, se sim, então esse vídeo é pra você. Meu nome é Leandro de Almeida e esse é o canal Dançando Bem. Pois é, gente, dançar pode ser desafiador, tanto para quem já é bailarino, quanto para quem faz só por hobby, e ainda mais desafiador para aquelas pessoas que estão só começando. Mas fiquem tranquilos, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os erros que eu mais vejo e trazer dicas super úteis para melhorar o seu desempenho na dança. Mas antes de começar, GT no like, se inscreve no canal, porque assim vocês vão estar ajudando muito a gente que está começando agora. Desde já, muito obrigado e vamos às dicas. Dica número 1. Balé, ou dançar no geral, é trabalho duro. Pois é, galera, vocês têm que entender, balé é trabalhar duro, assim como eu falei no título dessa dica. Não tem jeito, vocês vão ter que se esforçar em ordem de melhorar. Vai ter que ser um trabalho constante, não só para as pessoas que querem se profissionalizar, mas também para aquelas que querem fazer só por hobby, seja balé, jazz, contemporâneo. A gente entra com aquela impressão de que é algo muito fácil, que é algo que a gente na primeira aula vai fazer, mas não é bem assim, gente. Na verdade, vai ser um trabalho muito árduo, não só dentro de sala de aula, mas fora de sala de aula também, gente. A gente tem que manter a nossa disciplina e lembrar que nesses tempos de pandemia, a gente tem que tentar se esforçar ainda mais, porque a gente não pode sair de casa e vai estar fazendo aula com o professor olhando pela tela. E às vezes isso pode desmotivar a gente. E é isso que eu quero trazer para vocês, gente, de tentar trabalhar com a mesma constância todos os dias, porque isso vai ajudar muito vocês no caminho que vocês vão perseguir daqui pra frente, beleza? E vamos para a próxima dica. Segunda dica. Não trapaceiem na aula. Galera, eu sei, acontece bastante, até porque eu dou aula e vejo muito isso. Ah, Leandro, mas o que você quer dizer com não trapaceie na aula? Então, às vezes a gente tá fazendo a aula do professor, seja ele qual for, até eu já fiz isso, gente. Vamos supor que nosso professor pede pra gente sustentar a perna a navan, naquele adágio pesadíssimo, mas aquele seu professor, ele tem algo em mente pra você, mas a gente, por simples e pura vontade, né, de descer a perna, ou porque tá com preguiça, ou porque é muito pesado segurar a perna, principalmente quando a gente é iniciante, que é mais pesado ainda, aí a gente vai lá e desce a perna antes do tempo musical acabar, ou antes do nosso professor falar, ou simplesmente a gente muda o passo, pura e simplesmente sem o nosso professor pedir, a gente só muda o passo, e isso pode ser um erro fatal, gente, para vocês em ordem de melhorar futuramente, porque aquela perna que você desceu e todo mundo tava com aquela perna mais alta, e você simplesmente descansou, tirou a sua força da perna que poderia te dar algo lá na frente, dar um tônus muscular lá na frente. Então esse erro que na verdade vocês acharam que ia te ajudar de descansar a perna, te sabotou, te atrapalhou, algo que poderia te dar uma força lá na frente, poderia te deixar melhor tecnicamente, simplesmente não aconteceu, porque você foi preguiçoso. Então, por favor, gente, trabalhem duro, porque o professor tem um caminho para você, ele tem um futuro para você, ele está pensando em você quando ele faz isso. Então, por favor, gente, respeitem isso, não trapaceiem, trabalhem duro, ok? Não se sabotem. Dica número 3. Ache um foco. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade nos meus braços, então o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar durante a minha aula focando só naquele braço, mas não esquecendo as outras coisas, lógico. Mas a gente vai focar especificamente naquela coisa, seja especificamente um passo, ou o seu alongamento, ou um salto, ou uma pirueta. Principalmente nesses dias que a gente está em pandemia, em dias de home office, que a gente só tá olhando pro nosso professor por uma tela, gente, de celular ou de computador. Então, achar um foco e trabalhar naquelas coisas que a gente tem mais dificuldade é algo primordial para principalmente quando acabar essa pandemia, galera. Isso pode ser um diferencial para vocês, em termos de que vocês vão estar à frente de muitas pessoas que não pensaram em trabalhar os seus defeitos, entende? Então, pode ser algo que pode te dar um emprego lá na frente, entende? Achar um foco, principalmente no tempo de pandemia, eu tenho certeza que a dança de vocês vai melhorar muito, muito mesmo, gente. Beleza? Então vamos à próxima dica. Dica 4. Cuide da sua saúde mental.
De verdade, essa, na minha opinião, é a dica mais importante de todas. Principalmente nesses momentos de pandemia que a gente se sente tão desmotivado e às vezes a gente é muito autocrítico ao ponto de deixar nossa autoestima baixa. Às vezes a gente ouve o professor nos dar um esporro, até mesmo nos dar uma correção, certo? E a gente se coloca muito para baixo e isso pode ser um erro fatal para a evolução de vocês. Então, o que eu posso dizer para vocês? Mantenham o estado mental e o espírito de vocês forte, principalmente nos dias de hoje, né? Com o mundo passando pelo que tá passando. Eu sei que é muito difícil falar isso, mas se a gente não acreditar na gente, não acreditar na dança da gente, a gente não vai evoluir nunca. O bailarino é aquele tipo de ser que nunca vai deixar de fazer aula, entende? Então a gente tem que entender que momentos ruins acontecem, como essa pandemia principalmente, ou até mesmo algum passo, alguma coreografia que a gente não tá conseguindo fazer direito, mas a gente tem que entender que nós somos humanos, nós erramos, certo? O trabalho ele vai acontecer, você vai evoluir gradativamente, só que você tem que entender isso e tentar manter o seu estado mental forte, porque a gente vai receber muitos nãos em nossas vidas, entende? Seja numa coreografia que a gente está só aprendendo ou numa audição. Então a gente tem que manter o nosso estado mental forte, se manter altivo, nunca se colocando para baixo, e sim o contrário, entender que nós somos seres evolutivos, que nós sempre vamos evoluir com o decorrer da nossa caminhada. Então, se você está passando por algum tipo de frustração, conversa com seu amigo, certo? Aquele amigo que vai te entender, que vai te dar aquele apoio moral que você precisa, galera. E se vocês não tiverem esse apoio, procurem um psicólogo, porque isso pode ajudar muito. Às vezes a gente está travado em certa coisa por causa de nós mesmos, no nosso subconsciente, a gente está se atrapalhando. Então, às vezes fazer isso, ter um desabafo com um amigo da gente, com um psicólogo, com nossos pais mesmos, pode ajudar muito a manter o nosso estado de espírito e mental fortes, beleza? Dica número 5. Seja autocrítico. É muito importante reconhecer suas qualidades e seus defeitos, seus erros e acertos. A autocrítica é uma característica muito importante, tanto para sua evolução pessoal quanto profissional. Seja tolerante consigo mesmo, porque é errando que a gente aprende e evolui. E isso é uma característica que vocês têm que ter dentro de vocês. Às vezes a gente está se olhando no espelho, mas ao invés da gente estar se olhando para tentar evoluir, tentar melhorar, não. A gente está se olhando no espelho pura e simplesmente porque a gente se ama. Mas às vezes é bom deixar o ego de lado. Então, quando a gente for olhar para o espelho, tenta se olhar de maneira crítica, ver se o seu joelho está bem colocado, se o seu pé está andeó, se você está numa postura bonita, se o seu braço está bem colocado, apontando seus erros, mas não se massacrando, deixando bem claro isso, vendo seus erros para vocês poderem evoluir, a gente deixando o nosso ego de lado e ver os nossos defeitos para a evolução acontecer é algo muito importante, gente. Então, sejam autocríticos nesse sentido. Se vocês puderem também, filmem vocês mesmos. A gente pode evoluir bastante, seja num salto, numa pirueta, numa pose, porque às vezes o professor fala pra gente a correção, mas a gente não se enxerga. Não tem como a gente se enxergar. Então, filmar ou se olhar no espelho podem ser as maneiras mais efetivas para que você possa melhorar de maneira constante e eficaz. Pensando nisso, nós temos que ser autocrítico com nós mesmos e não nos comparar a outras pessoas. A gente tem que se espelhar nelas, mas não se comparar a elas, porque cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa e com características diferentes, seja elas corporais ou até mesmo de trejeitos. Então não adianta você tentar se comparar a outra pessoa, você tem que se comparar a si mesmo, tem que buscar essa evolução dentro e por vocês, e não porque vocês estão tentando ser outra pessoa, porque cada pessoa evolui de uma maneira e em uma velocidade diferente, beleza? Isso é muito importante para vocês poderem evoluir. Dica número 6. Paciência é a chave. A paciência ela tem que vir em entender a história da dança, a história do balé. Porque o balé e a dança eles não foram feitos nomenclaturas à toa. Existem anos para você evoluir gradativamente. Mesmo que você faça aulas de reforço, você se esforce em casa fazendo abdominais, se alongando, isso é maravilhoso para que você evolua. Mas vocês têm que entender que vocês têm que passar por uma escola, em anos, em evolução. Existem anos de evoluções para vocês passarem. É como fazer
fazer uma escola normal, certo? Em séries. E no balé não é diferente, galera. A evolução, ela vem gradativamente, ano após ano. Não adianta você tentar se afobar achando que daqui a 4, 5 meses você vai estar em uma turma mais avançada, porque isso não vai acontecer. Isso não condiz com a característica da dança. Vocês têm que fazer aula, manter a paciência para manter a evolução ano após ano. E mesmo depois que nós nos formarmos e virarmos profissionais, nós vamos continuar fazendo aula dia após dia. É um trabalho até o final da sua carreira. Então, a paciência é algo primordial para um bom bailarino. E vamos à dica final, a dica de número 7. Anote as suas correções. E para você ser aquele bailarino de sucesso, aquele bailarino que quer sempre melhorar, que quer sempre estar naquela evolução, vocês têm que assimilar correções de vocês. Então o que a gente pode fazer? A gente anota as correções. E isso é algo que nem todo mundo faz, galera. A gente anota as correções, lê, tenta assimilar e tenta não repetir os erros na próxima aula. Aqueles bailarinos que mantêm a excelência, que são bailarinos de sucesso, fazem. Então façam isso por vocês mesmos. Anotem as correções dos professores de vocês, assimilem as correções e tentem não repetir, tentem evoluir, tentem anotar outras correções e zerar aquelas correções, não ter mais correções dentro daquele seu caderninho de anotações, beleza, galera? Anotem as suas correções. E se vocês gostaram desse vídeo, enfia esse GT no like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários, dá o seu feedback, né? Se vocês gostaram, se faltou algum tipo de dica e se vocês querem que a gente volte com outros assuntos. Muito obrigado e é isso. Fui!